Zona Sul em Movimento, conversando com Fernando Coristima, logo após a reunião do almoço aqui na Associação Comercial de Pelotas. Ele, que é gerente de planejamento da Portos RS, fez uma breve explanação, afinal de contas, são muitos os conteúdos, e aproveitamos aqui para fazer esse registro. Inicialmente, ficamos, por que não, impressionados com tantos dados, com tantas possibilidades de discussões a partir do que foi apresentado aqui, mas de forma resumida, por que não? Posicione inicialmente aí a Portos RS, para quem não conhece, no sentido de qual o papel que cumpre nesse momento e o que é que mais imediatamente ela pretende alcançar dentro da proposta de reorganização do setor. Criamos o primeiro prazer estar falando aqui com o Jornal Tradição. Tem um carinho muito grande aí vocês também se reinventaram, né? Não é diferente do que nós fizemos nos portos. Era uma autarquia, criamos uma empresa pública. Essa empresa parte a gerir os seus próprios recursos. Então o Estado não toca mais nos recursos, só controla, né? E permite que o porto reinvista em dragagem, sinalização, asfaltamento, melhoria de pavilhões, que é a sua função. Então, relatávamos aqui no almoço que em 10 anos de autarquia se investiu 31 milhões nos portos do Rio Grande do Sul. Em 2 anos de empresa pública, nós superamos 350 milhões de investimento. E isso coloca o Porto de Rio Grande tendo profundidade melhor, tendo sinalização, tendo equipamentos, como o VTMS, que é uma torre de controle para navios. Os navios preferem Rio Grande a partir da sua segurança. E com isso nós conseguimos garantir o volume de deslocamento de mais carga para o que a gente chama do Hub Port. Ele centraliza as cargas do Cone Sul em Rio Grande, no Porto de Pelotas e em Porto Alegre, e a gente consegue fazer o desenvolvimento a partir daí de novas empresas e novas indústrias. Eu não vou me estender aqui porque nós temos a expectativa de contar com o Fernando Estima no estúdio do Zona Sul em Movimento, na estrutura do Jornal Tradição Regional. No entanto, não tem como não fazer o seguinte apontamento. É evidente, é claro, eu diria, está na cara, que a maioria de nós não conhece, não sabe, não tem a menor ideia de como funciona a Portos RS, muito menos quais são as possibilidades do Estado nesse sentido para o desenvolvimento econômico, social, enfim, que falamos por aí. Mas foi dito aqui que vocês têm já algumas estratégias de aproximação das comunidades. Em que tempo será que nós conseguiremos ter essa noção, essa lucidez e, com isso, o engajamento necessário para promover o tão desejado desenvolvimento econômico e social? Para os telespectadores terem primeiro uma dimensão, né, no momento que a gente está falando de todos os produtos agrícolas exportados, né, quase 80% da exportação passa pelo Porto de Rio Grande. Tem fronteira com a Argentina, tem fronteira com o Uruguai, tem fronteira com outros portos dos estados que também exportam, mas 80% de toda a exportação do Rio Grande do Sul sai pelo Porto de Rio Grande, tá? Pelos portos gaúchos. Mais 50% é a importação. E 30% de toda a economia do Rio Grande do Sul, de alguma forma, são de cargas que passam pelos nossos portos. Então, isso é a dimensão da importância. Está aceito o desafio de participar dentro do jornal, para mim é um prazer. Vamos buscar essa agenda para a gente poder explicar para os telespectadores todas as áreas que se atua. Mas também é possível navegar, a gente pode criar um grupo para conhecer o Porto de Rio Grande, conhecer o Porto de Pelotas, o Canal São Gonçalo. Tem o Cruzeiro do Saber, que eu falei aqui, que nós montamos, que navega na hidrovia entre Rio Grande e Pelotas, para que a gente possa expor melhor como dá para harmonizar meio ambiente, desenvolvimento econômico, trazer os insumos. As pessoas precisam dos insumos que hoje nós importamos. Por exemplo, os insumos que nós trouxemos de fertilizantes são efetivamente os que fertilizam o solo gaúcho. E o solo gaúcho depois entrega em alimentos que o mundo precisa. Então, é uma balança essa relação do que importamos e exportamos. Tenho o maior prazer de a gente criar oportunidades que a gente possa expor melhor para a comunidade a importância dos portos do Rio Grande do Sul, que é culpa nossa. Se a gente não está comunicando apropriadamente, a sociedade não tem como saber mesmo. Então, vamos nos aprimorar aqui, aceitando o teu convite, Sérgio. Tá bem. Zona Sul em Movimento agradece e fica sempre o registro que eu tenho feito no final. O programa Zona Sul em Movimento foi criado para promover, dar visibilidade, estimular
toda e qualquer ação que tenha por objetivo buscar o desenvolvimento social e econômico. Então, perseguimos essa caminhada e obrigado pela contribuição. Nós que agradecemos, parabenizo a cobertura de vocês, sou entusiasta do jornal há muito tempo, de todas as equipes aí.